Tem coisa que a gente vê na estrada que não esquece nunca mais. E o pior é aquilo que a gente sente. Uma presença, um frio que não combina com o clima, um silêncio onde deveria haver barulho. Eu já rodei esse Brasil de ponta a ponta. Vi o asfalto nascer, vi o asfalto morrer, e aprendi que tem lugares onde o tempo parou, onde a paisagem é apenas uma armadilha, e onde a gente sente que não devia ter parado também. O caso que eu vou contar aconteceu em 1951. A estrada era a BR-116, lá para os lados da Bahia, entre Jequié e Vitória da Conquista. Naquele tempo, a 116 não era a rodovia que se conhece hoje. Era só um rasgo de terra e pedras, úmido e traiçoeiro, no meio da Mata Atlântica fechada. Era madrugada, e a lua, quase cheia, clareava só o bastante para fazer a gente ver o que não devia e imaginar o que não existia. Essa história corre entre os motoristas mais antigos, aqueles que ainda lembram do cheiro da gasolina de aviação misturada com o suor. Mas poucos têm coragem de repetir o nome, porque quem passou pelo posto Luar da Mata diz que nunca mais viajou do mesmo jeito. Eu tava lá. E até hoje, quando fecho os olhos, a exaustão me devolve àquela cabine apertada do International. Ainda ouço aquele rádio chiando e o som do vento passando por dentro de um lugar onde não devia mais ter vida. Mas antes de eu continuar este caso, este relato que me custou a paz de espírito, já fortalece o canal para que eu consiga trazer mais histórias como essa. Deixa teu like, compartilha com um amigo caminhoneiro ou curioso da estrada, e me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Assim eu sei até onde essas lendas chegam. Agora sim, vamos voltar para aquela noite de 1951. Era fim de maio de 1951. O frio da noite do Planalto Baiano era cortante, mas o calor do motor a diesel era meu único conforto. Eu tinha acabado de carregar o caminhão, um velho, mais valente, International 46, com um lote de sacas de café, partindo de Ilhéus com destino a Belo Horizonte. O frete não era dos melhores, mas garantia o suficiente para o mês. Naquele tempo, a 116 exigia mais do que dinheiro. Exigia paciência e desapego. A estrada estava sendo aberta em muitos trechos. Tínhamos pedaços de chão batido que pareciam areia movediça, curvas cegas sem guarda-corpo, e o mato, alto e denso, avançava sobre o acostamento a cada estação chuvosa. Saí de Ilhéus por volta das 8 da noite. O ronco do International era um som familiar, quase uma canção de ninar para a solidão. O cheiro do óleo queimado misturado com o sereno da beira-mar fazia a única companhia que eu tolerava. Eu sabia que seria uma viagem longa. Caminhoneiro antigo aprende a confiar mais no farol do que no relógio. A verdade é que a noite era a única hora em que o caminhão parecia realmente voar. O trecho entre Jequié e Vitória da Conquista sempre foi mal falado entre os motoristas. Havia boatos de assaltantes, claro, mas o que realmente nos mantinha alertas era a conversa sobre um tal posto abandonado. Diziam que era um lugar onde gente simplesmente evaporava. Você encontrava o caminhão vazio, a porta aberta e o rádio chiando no meio do silêncio. Eu nunca dei muito crédito para a conversa de beira de estrada. A razão era meu farol, minha bússola. Era quase meia-noite quando precisei parar para tomar um café. Parei num pequeno boteco de madeira onde o chão era de terra batida. O dono, um senhor de bigode grosso e chapéu de palha, me olhou de uma forma que me incomodou. Não era desconfiança, era pena. Ele mexia o café na xícara enferrujada com uma lentidão que parecia querer segurar o tempo. "Tá indo pra Conquista, moço?" perguntou. A voz dele era baixa, grave, como um aviso. "Tô sim, quero chegar lá antes do amanhecer", respondi, tentando manter o tom leve. Ele coçou o queixo e olhou fixamente para a estrada por cima do meu ombro, como se visse algo vindo atrás de mim. "Então faz o seguinte. Se ver um posto com o letreiro Luar da Mata, não para não. Segue direto. Nem olha pro lado." Eu ri, achando que era história para assustar viajante solitário.
Mas o homem nem sorriu. Ele apenas voltou para o balcão. O peso da sua seriedade me acompanhou de volta para a cabine. Saí dali ainda rindo, mas o vento começou a mudar. A névoa descia da serra, espessa, quase viva. Ela não era branca. Era cinza, densa, parecendo envolver a cabine como um tecido molhado. A cada curva, o farol iluminava só o branco denso da neblina e o reflexo das gotas no para-brisa. Liguei o rádio para espantar o silêncio, mas só saía estática, um som áspero e vazio. Quase 1 hora depois, vi uma luz fraca lá na frente. Parecia uma placa iluminada. Conforme fui chegando mais perto, o letreiro apareceu no meio da névoa. Letras descascadas, mas ainda legíveis. Posto Luar da Mata. Por um instante, pensei em parar para abastecer. O marcador de combustível já encostava na reserva e a mente cansada dizia: é só gasolina. Mas as palavras do homem voltaram na minha cabeça, não mais como um conto, mas como uma ordem sopradas no meu ouvido. Não para, nem olha para o lado. O coração acelerou. Pisei no acelerador, querendo só sair dali, mas o caminhão tossiu, engasgou e apagou bem na frente do posto. Desliguei a chave e tentei dar partida de novo. Nada. Apenas o barulho seco do motor virando no vazio, um som de fracasso no meio daquele silêncio ensurdecedor. Foi então que percebi uma coisa. Todas as luzes do posto estavam acesas, mas não havia um som sequer. Nenhum inseto, nenhum rádio, nenhum sinal de vida. Peguei a lanterna do painel, desci do caminhão e fechei a porta devagar. O cheiro de gasolina velha e ferrugem impregnava o ar. De longe, dava para ver a bomba de combustível, o vidro rachado e uma cadeira virada de pernas para o ar. Havia marcas de pegadas no chão úmido. Caminhei até a porta da conveniência que estava entreaberta. Empurrei com a ponta dos dedos e ouvi o rangido das dobradiças. Lá dentro, o ar era mais frio e o cheiro de mofo se misturava com algo azedo, metálico. Tinha uma velha vitrola no canto, girando um disco que chiava sem som. E no balcão, um copo de café ainda morno. Voltei um passo, sentindo a nuca gelar. Foi aí que ouvi, bem baixinho quase no meu ouvido, o som de passos lá atrás no corredor. Minha voz saiu meio embargada. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. A lanterna piscou. E por um segundo juro que vi uma sombra atravessar o corredor, como se alguém tivesse passado rápido demais para ser real. Corri para fora, subi no caminhão e tentei dar partida outra vez. Nada. O rádio ligou sozinho, chiando alto, e no meio do chiado, uma voz abafada murmurava algo. Não dava para entender direito, mas parecia repetir meu nome. Voz distorcida e lenta. Antenor. Volta. Soltei a chave. Olhei para o posto. As luzes estavam todas apagadas agora. Subi o vidro, respirei fundo e fiquei ali, parado no escuro. Foi ali que eu percebi. A estrada tinha sumido. Não havia mais pista, nem sinal de onde eu tinha vindo. Somente o posto. E o breu. E foi ali, no meio daquela noite parada, que começou o pior trecho da minha vida. Eu estava preso, não por um pneu, mas pela própria estrada. Fiquei ali dentro da boleia, o motor mudo e o frio subindo pelas pernas. A névoa agora parecia ter engolido o mundo inteiro, forçando o isolamento. Eu olhava para o lado e só via o branco grosso encostando nos vidros, como se tivesse vivo. Tentei acender outro cigarro, mas o isqueiro tremia na mão. Não era medo de assaltante. Era aquele tipo de sensação que o caminhoneiro sente quando percebe que a estrada está diferente. Como se ela respirasse e te olhasse de volta. Aos poucos, as luzes do painel voltaram a acender sozinhas. O ponteiro do combustível, que antes marcava a reserva, subiu lentamente até o meio do tanque. Eu olhei aquilo, sem entender nada. Uma impossibilidade física, um escárnio da razão. E foi nesse instante que o rádio voltou a chiar. Mas dessa vez não era meu nome. Era uma voz feminina, fraca, com uma melancolia profunda, como se viesse de longe pedindo ajuda. Alguém, por favor,
Aquela voz soava tão real que me deu um arrepio no pescoço. Olhei para fora e, entre a neblina, vi uma forma se mexendo. Um vulto parado no acostamento bem ao lado do posto. Peguei a lanterna e apontei. Era uma mulher. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo escuro preso num coque e um vestido claro que parecia antigo, de algodão grosso, com babado na barra. Ela me olhava, mas não se movia. A imobilidade dela era o que mais me perturbava. Desci devagar, com o bastão de ferro na mão, mais para me dar coragem do que por segurança. "Tá tudo bem, dona?" Perguntei, tentando parecer calmo. Ela não respondeu. Só apontou para o posto e sussurrou. "Ele ainda tá lá." Aquilo me travou por dentro. "Quem estava lá?" Perguntei. Mas quando virei para olhar para o posto, ela não estava mais ali. Nem som de passo, nem rastro na lama. Nada. Como se tivesse evaporado na neblina ou se nunca tivesse estado ali. Voltei correndo para o caminhão. Bati a porta e girei a chave. O motor pegou de primeira, como se nada tivesse acontecido. O farol iluminou a fachada do posto por alguns segundos e, juro por Deus, eu vi uma silhueta na janela da conveniência olhando direto para mim. Alto, magro, parado. E o detalhe que me gelou. Os olhos brilhavam, como se refletissem a luz do farol. Engatei a primeira e arranquei com tudo. O International patinou no asfalto úmido e sacudiu na curva. Dirigi por uns 15 minutos, sem saber se estava indo para o norte ou para o sul. O velocímetro marcava 80, 90, e a estrada continuava igual, sem placa, sem curva, sem nada. A sensação era de que eu estava rodando no mesmo lugar, numa fita sem fim. Foi então que vi, de novo, a mulher, agora parada bem no meio da pista, acenando freneticamente para mim. Pisei no freio com tudo, e o caminhão deslizou. Os pneus gritaram no asfalto molhado. Quando consegui parar, ela não estava mais lá. Desci tremendo, segurando a lanterna. Apontei a luz para frente e o feixe iluminou algo no chão. Um colar de cruz prateada, caída sobre uma poça d'água. Peguei o colar. Estava frio, pesado, e na parte de trás tinha uma gravação. Para Elisa, com amor, 1948. Guardei o objeto gelado no bolso e voltei para a boleia. O rádio tinha mudado de estação sozinho. E uma música antiga tocava. Fascinação. Só que aquilo não fazia sentido. A música só foi gravada quase 20 anos depois. Desliguei o rádio no susto, mas antes que o silêncio tomasse conta, uma batida seca e regular veio da parte de trás da carroceria. Tum, tum, tum. Parei o cigarro no meio da boca. Outra batida e outra. Como se alguém batesse na tampa da carga, pedindo para entrar. Peguei o bastão de ferro e fui até a traseira, abrindo devagar. As sacas de café ainda estavam todas no lugar. Mas uma delas estava rasgada, com o pó espalhado e umas marcas estranhas, como de mãos sujas tentando sair de dentro. Fechei a carroceria com força e saí acelerando sem olhar para trás. Foram mais uns 10 quilômetros até que finalmente vi uma luz diferente à frente. Um abrigo de madeira, como um ponto de parada antigo. Encostei o caminhão e desci para respirar. O ar ali parecia mais leve, mas quando olhei para o chão, vi algo que me fez gelar até os ossos. O mesmo colar prateado. O mesmo idêntico com a gravação de 1948. E o meu bolso, onde eu tinha guardado o primeiro, estava vazio. Naquela hora, entendi que eu não estava mais numa viagem comum. Aquela estrada, aquela noite, aquele posto, eram parte de alguma coisa que não pertencia mais ao tempo dos vivos. E foi aí que eu percebi. A mulher estava me avisando. Ou pior, estava me conduzindo de volta para onde eu tinha fugido. O dia nunca amanheceu naquela estrada. Eu já estava rodando há horas, ou pelo menos era o que o relógio marcava. Mas o céu continuava do mesmo jeito. Cinza, denso, sem sinal de sol. Não tinha barulho de passarinho, nem cheiro de diesel de outro caminhão. Era como se o mundo tivesse parado junto comigo naquela noite. Peguei o mapa dobrado no painel.
Pela lógica, eu já devia ter passado o entroncamento da Serra do Mutum há muito tempo. Mas, quando olhei pela janela, reconheci a curva, o mesmo barranco de pedra e a mesma placa quebrada. O nome mal dava para ler, mas dava para enxergar o que importava. Posto Luar da Mata, 2 km. Joguei o mapa no banco e respirei fundo. Isso não é possível, murmurei. A sensação era de estar rodando em círculo, eternamente. O mundo em volta era o mesmo, como se a estrada tivesse me engolido em seu próprio tempo. Foi então que o rádio ligou sozinho de novo. Dessa vez, não havia chiado. Era uma voz masculina, grave, cortando o silêncio. Voz grave, monótona. Você voltou, Antenor. Fiquei duro. Quem está falando? Gritei. Nenhuma resposta. Apenas o som de um estalo seco e o chiado voltando. Como se o rádio tivesse se arrependido de falar. Olhei pelo retrovisor e vi algo se movendo atrás do caminhão. Um vulto caminhava no meio da pista, devagar, com o corpo curvado. Pisei fundo no acelerador, mas quando olhei de novo, ele já estava bem mais perto, como se a distância não significasse nada para ele. E então, do nada, desapareceu. Foi ali que decidi. Eu ia voltar para o posto. Quisesse o destino ou não, alguma coisa lá precisava ser entendida. Virei o caminhão. A estrada parecia me observar. Quando as luzes do posto apareceram outra vez, percebi algo novo. O letreiro não estava mais apagado. As letras Luar da Mata brilhavam como neon novo, reluzente. E na entrada, um homem acenava. Desci com o bastão na mão. Mas quando cheguei mais perto, percebi que o sujeito era um frentista. Uniforme azul desbotado, boné com o símbolo da Atlantic e um sorriso calmo, calmo demais para aquele lugar. Boa noite, companheiro, ele disse. Olhei para a bomba. O visor estava desligado, coberto de ferrugem. Mesmo assim, ele segurava a mangueira como se o equipamento funcionasse. Esse posto não devia nem existir mais, falei, a voz rouca. Ah, mas ele sempre esteve aqui. Desde 1949, ele respondeu. 1949? Isso foi há mais de 2 anos e... O frentista sorriu e o sorriso não alcançou seus olhos. Pois é, desde então a gente não sai daqui. Antes que eu pudesse responder, ouvi a vitrola tocar dentro da loja de novo. A mesma música. Fascinação. Mas agora com a voz clara, perfeita, como se estivesse sendo tocada ao vivo. Entrei na loja devagar. O chão rangeu sob as botas e o ar cheirava a gasolina misturada com perfume antigo. No balcão, uma xícara de café fumegava, como se alguém tivesse acabado de servir. E atrás do balcão, ela, a mulher da estrada. Dona... Tentei dizer, mas a voz falhou. Ela me olhou com um sorriso triste. Você voltou. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Ela abaixou a cabeça e sussurrou. Eu era... Elisa. O nome soou como um soco no peito. O colar, a voz, a mulher. Tudo se encaixava no horror de uma tragédia congelada. A gente morava aqui. Eu e o Sérgio, meu marido. Ele era o dono do posto. Um dia um caminhão perdeu o freio ali na curva e... Ela parou, engolindo o choro. Ele foi atingido bem na frente da bomba. Desde então, ninguém mais passou por aqui. Atrás dela, o frentista apareceu de novo, o Sérgio, mas agora o uniforme estava rasgado e o rosto manchado de fuligem, com a pele parecendo papel queimado. Ele olhou para mim e a voz saiu rouca. Você precisa ir embora, Antenor. Agora. O chão tremeu. As lâmpadas começaram a piscar. A vitrola chiou alto e a música distorceu num grito metálico. Elisa segurou meu braço com força. A estrada não deixa mais sair. Não até você terminar o que começou. Eu não comecei nada. Começou sim. Ela disse, firme. Você trouxe o nome dele de volta. No mesmo instante, o rádio do caminhão lá fora ligou, e uma voz masculina ecoou do alto-falante. Antenor, você me deve uma estrada. Corri para fora, tropeçando.
O caminhão estava funcionando sozinho. O motor rugia e o volante se movia devagar, como se alguém estivesse dirigindo. Dentro da boleia, uma silhueta. O mesmo rosto do frentista, Sérgio, só que agora queimado, deformado, com os olhos vermelhos refletindo a luz do painel. Corri até ele tentando abrir a porta, mas o caminhão engatou a marcha e disparou. O barulho do motor ecoou pela mata, e o som foi sumindo aos poucos, até o silêncio voltar. Fiquei ali parado na frente do posto. As luzes apagaram de novo. A névoa subiu. E a placa do luar da mata começou a ranger com o vento. Quando olhei para o chão, o colar prateado estava ali, dessa vez partido ao meio. Peguei o pedaço e senti o metal quente, quase vivo. Atrás, a inscrição mudara. Para Antenor com amor, Elisa. Naquele momento percebi, o que tinha me prendido naquela estrada não era o medo da morte, mas a lembrança de uma dívida, uma promessa que eu nunca fiz, e ainda assim precisava cumprir. Fiquei parado ali, com o colar quente na mão e o vento da mata batendo no rosto. A estrada estava completamente vazia outra vez, como se nada tivesse acontecido. Nem caminhão, nem luz, nem som. Só o letreiro do posto, balançando preguiçoso, rangendo a cada sopro de vento. O cheiro de gasolina tinha sumido, e no lugar dele vinha um perfume leve, doce. O mesmo que senti quando a mulher apareceu pela primeira vez. Elisa. Agora eu sabia o nome dela. E isso parecia ter aberto alguma coisa que eu não devia ter tocado. Olhei para o horizonte e percebi que o céu começava a clarear, bem de leve. Mas o sol não vinha. Era uma claridade estranha, leitosa, igual ao brilho de farol antigo. Foi quando ouvi o som de passos na brita. Virei devagar. Elisa vinha caminhando em minha direção, os pés descalços, o vestido branco sujo de poeira e o rosto sereno, sem dor. Ela parou a uns 2 metros de mim e falou num tom calmo, quase como quem canta. A estrada só deixa ir embora quem entende o que aconteceu. O que aconteceu? Perguntei firme. O que vocês querem comigo? Ela sorriu de leve. Você passou por aqui há muito tempo, Antenor. Não lembra? Franzi a testa tentando puxar da memória, mas só vinha o barulho de motor e chuva. Ela continuou. Era 1949. Você levava café para Belo Horizonte igual agora. Chovia forte. Você parou para pedir abrigo. Sérgio saiu para te ajudar a estacionar o caminhão. E o freio falhou. Um arrepio me subiu inteiro. O caminhão. Sim, ela disse com os olhos marejados. Foi o seu caminhão. O ar sumiu do meu peito. Voltei 2 passos, negando com a cabeça. Isso não é possível. Eu teria lembrado. Alguns lembram. Outros passam a vida inteira fugindo da lembrança. Ela respondeu. Você continuou dirigindo por 2 anos com a memória daquela noite trancada no peito. O posto e a estrada esperaram que você voltasse. Por que eu estou vendo tudo isso agora? Ela deu um passo para frente e encostou a mão no meu ombro. A pele dela era fria como metal. Porque a estrada quis. Porque você ainda não pediu perdão. Naquele momento, ouvi um estalo forte vindo do caminhão, lá longe. Olhei para trás, e ele estava parado de novo com o farol aceso. Mas o detalhe me paralisou. Dentro da cabine, havia um homem, eu, sentado no banco com as mãos no volante e os olhos fixos para a frente. O Antenor que estava ali fora era só lembrança, só eco, o que fugiu do acidente. E o de dentro, aquele com o motor ligado, era quem tinha que seguir viagem e aceitar a dívida. Elisa sorriu pela última vez e era um sorriso de paz. Agora sim, você pode ir. Deu meia volta e caminhou em direção ao posto. A cada passo, o corpo dela se desfazia em poeira fina, levando junto o frentista, o prédio, o letreiro, tudo. Até restar só a estrada, o vento e o som distante de um rádio chiando. Subi na boleia, liguei o motor e deixei o colar no painel. Na parte de trás, as letras tinham mudado mais uma vez. Para quem anda sozinho, a estrada sempre guarda companhia. Dei partida e segui,
sem olhar para trás. A névoa começou a sumir, o asfalto voltou, e o sol finalmente apareceu, tímido, nascendo por trás das serras. Olhei para o retrovisor. Não havia mais posto, nem placa, nem nada. Só o quilômetro 312, marcando o fim de um trecho que, para qualquer outro motorista, nem existe no mapa. E é por isso que, até hoje, quando passo por Jequié, eu baixo o farol, diminuo o motor e faço o sinal da cruz. Porque pode ser que, em alguma madrugada qualquer, o posto Luar da Mata resolva acender as luzes de novo. E se você estiver passando por ali, não para. Nem olha para o lado. Essa foi a minha história. A estrada cobrou a dívida, mas me deixou ir. O Luar da Mata é a prova de que a BR-116 tem a sua própria memória. E ela não esquece as tragédias. Se você gostou dessa história arrepiante e da forma como a estrada se vingou, já compartilha esse vídeo com um amigo para espalhar essa lenda, deixa o seu like e já ativa o sininho para não perder a próxima história de suspense nas estradas do Brasil. E por último, comente aqui embaixo qual foi o momento mais relevante ou mais assustador dessa história para você. Você acha que Antenor realmente esqueceu o acidente? Sua opinião ajuda a alimentar a lenda. Até a próxima jornada sombria. E lembre-se, dirija com cuidado.